Bom, pessoal, dando continuidade, vamos agora para esse projeto que foi orientado pelo Siddhartha, que está ali atrás. Uma percolhada na percolação, vai ser apresentada pela Pamela, pela Raíza e pela Sofia. Fiquem à vontade, pessoal. Boa tarde. Primeiramente, o ponto inicial dessa apresentação do extenso universo da percolação se dará com o professor Kenneth Wilson, no Nobel de 82. Ele ganhou esse prêmio devido à teoria sobre os fenômenos críticos em conexão com as transições de fase, que é basicamente uma matéria, ela pode existir em diferentes fases e pode alterar também a pressão e a temperatura. Como, por exemplo, a água. Ela pode existir no estado líquido, depois, por uma alteração na temperatura, pode passar para o gasoso ou para o sólido. Só que, quando a temperatura chega ao que chamamos de ponto crítico, nós temos um problema chamado fenômeno crítico, que é, basicamente, a temperatura chega nesse ponto crítico, aí o material ele começa a se comportar de uma forma incomum às teorias existentes. Agora eu vou pedir para vocês imaginarem um grid infinito. E nesse grid, as arestas elas serão removidas ou continuarão assim. E tenham em mente que a probabilidade dessas arestas ou estarem no estado aberto ou fechado são de 50%, também conhecido como um meio. E, independente de uma aresta estar no estado aberto ou fechado, isso aí não altera na probabilidade da próxima aresta. Esse fenômeno é chamado de percolação do Bernoulli. E, continuando, a gente vai despejar um líquido nessas arestas. Pode ser a água, por exemplo. A água ela vai despejar e vai se infiltrar nas arestas que estão em estado aberto. E essa é o princípio da percolação, ou seja, a água ela vai se infiltrar e vai só conseguir passar para o outro lado se tiver caminhos abertos. Isso daí também ocorre como, por exemplo, quando a água ela vai em uma pedra porosa para passar para o outro lado, ela precisa de caminhos livres. Também temos a infiltração da água no solo. E também como que o fogo ele poderia se propagar nas florestas, se seria de forma aleatória, qual seria a probabilidade dele se propagar em alguma área. E também tem um exemplo bem comum, por exemplo, o cafezinho do coffee break, quando o café ele se infiltra, a filtração do café também é um exemplo de percolação. Seguindo para mais um exemplo, nós temos também a condutividade. No primeiro gráfico, nós temos um material que ele tem uma alta condutividade, só que ele também apresenta impurezas. Então, a eletricidade ela vai procurar sempre o caminho que não apresenta impurezas para passar para o outro lado. Nesse segundo gráfico, nós temos também a diferença dos potenciais. Do amarelo é o mais condutível e para o azul são os menos condutíveis. Ali nós temos a corrente fluindo, o caminho que ela escolhe para fluir. E, por fim, nós temos todos conectados, sejam os mais condutíveis para os menos condutíveis. E também, a corrente elétrica mais forte seria também a água fluindo como uma maior velocidade. Isso daí é como se fosse uma analogia da condutividade com uma água passando, por exemplo, na infiltração de uma pedra porosa. A gente também trabalha com alguns conceitos básicos, por exemplo, a formação de clusters, que é basicamente quando um site está ocupado. Um site, nesse slide, por exemplo, são representados por esses quadradinhos. E quando um site está ocupado, a gente vai pintar eles, e quando não estiver ocupado, eles vão estar brancos. Essa ocupação pode ser prevista com a probabilidade P. E, em consequência, eles não estarem ocupados, vai ter uma probabilidade 1 menos P. Quando um site vizinho também está ocupado,
ele forma um cluster maior. Da mesma maneira, quando só tem um cluster, um site, ele também é um cluster, mas é um cluster unitário. E essa ligação só é feita na vertical ou na horizontal. Então, por exemplo, aqui que temos um cluster unitário, ele não se liga com esse cluster amarelo, exatamente porque eles estão na diagonal. Quando um cluster consegue atingir uma extremidade até a outra do nosso sistema, a gente diz que o sistema percolou. E a primeira vez que isso acontece, a gente chama o ponto crítico, ou seja, a probabilidade do sistema atingiu a probabilidade crítica. Então, a partir deste ponto, toda vez que a gente for observar o nosso sistema, nós teremos um cluster infinito nele. Antes de seguir, também é importante ressaltar que quando a gente trabalha com um sistema em uma dimensão, é necessário que todos os sites estejam ocupados, porque senão ele não vai percolar. Então, nesse ponto, quando ele está em apenas uma dimensão, a probabilidade crítica é igual a 1. Porque se a gente tivesse, por exemplo, um site aqui que estivesse vazio, o sistema não percolaria, ou seja, não teríamos um cluster vindo daqui até o outro ponto, exatamente por causa deste site vazio. Aqui a gente pode observar como funciona um sistema em 2D. Quando a probabilidade é baixa, aqui de 0,2, a gente não vê formações de clusters muito significativas. Aqui, por exemplo, esse ponto vermelho, ele mostra para a gente o maior cluster do sistema. Mas quando a gente vai aumentando a probabilidade, a gente vai vendo aglomerados maiores. Até que a gente atinge a probabilidade crítica, e a gente nem consegue mais ver aquele quadrado vermelho, porque o maior cluster do sistema é o sistema em si, porque o sistema percolou. Da mesma maneira, a gente pode ver aqui que o sistema, a gente já vê que ele praticamente está todo completo. E também a gente tem uma parte teórica, porque dentro da percolação, a gente consegue medir algumas grandezas, como é o exemplo da densidade dos clusters. Cada uma dessas grandezas ela é descrita pelos seus expoentes críticos, seus respectivos expoentes críticos, que vão caracterizar o seu comportamento quando a probabilidade do sistema está próxima à probabilidade crítica. Eu vou pedir licença para escrever aqui bem da fórmula, porque a fórmula é um pouco longa, mas ela é importante, a fórmula da densidade dos clusters, que ela é definida por NSP, que é a densidade dos clusters, é igual a S elevado a menos tal, que é o expoente crítico da densidade, e multiplicada pela exponencial de S sobre SX. Sendo que esse SX, e o S também, é o tamanho médio dos clusters dentro do sistema. Como eu já disse, a densidade dos clusters é regida quando a probabilidade do nosso sistema ela se aproxima à probabilidade crítica, e não são todos, são apenas o tamanho dos clusters, a densidade dos clusters e o comprimento de correlação. Todas essas medidas vão para o infinito quando a gente se aproxima muito da probabilidade crítica. Eu vou falar sobre a teoria de escalonamento finito. Ela é importante porque todas essas contas que a gente faz na teoria, elas são para redes infinitas, o que não é possível na nossa realidade, a gente nunca vai conseguir simular uma rede infinita. Então, a gente usa ela porque ela também nos mostra que você fazer uma simulação para a maior rede que você puder também não é uma boa ideia. O melhor é você fazer várias simulações para redes menores, aí você traça os gráficos e aí você consegue chegar em valores muito bem aproximados. Então, aqui nós podemos ver que as redes são de tamanho 25, 50, 100 e 200. Então, é um quadrado com essa quantidade de sites nas extremidades. Então, a gente pode ver que o gráfico aqui, ele se comporta bem, todas os tamanhos dão os mesmos resultados para quando você está longe da probabilidade crítica. Quando você se aproxima aqui na região, ao entorno da probabilidade crítica, eles se diferem. Então, você pode ver que nessa região o tamanho vai importar. Porém, na probabilidade crítica exata e longe dela, o tamanho não importa.
E o mesmo acontece com a média dos tamanhos dos clusters. Esqueci de falar que essa aqui é a força dos clusters, que é o P de P. E, para a média dos tamanhos dos clusters, eles tenderiam para infinito, como a Sofia falou. Só que, como o nosso sistema ele é limitado, eles param em um lugar que também depende do seu tamanho. O nosso projeto ele tinha como objetivo encontrar a probabilidade crítica, o expoente crítico nu, que é um Vzinho, e a dimensão fractal. Com ele, a gente utilizou Python e fez várias simulações e utilizou essa equação aqui também para encontrar os valores de PC. A gente criou vários grids, redes de tamanho L, e com vários quadradinhos, e em cada quadradinho a gente escolheu um tamanho P, de uma probabilidade, e para cada L e para cada P, a gente fez 10.000 experimentos. E com isso, a gente chegou nesses resultados. Aqui é a probabilidade crítica, que é o PC, é um dos mais importantes. O PC é encontrado quando essa reta aqui, que é descrita por essa equação, que vocês podem ver uma equação afim, sabe? De primeiro grau. Então, é só uma reta. Quando ela encontra o eixo Y, você encontrou a probabilidade crítica, que aqui a gente conseguiu um valor de 0,594. O valor dos cálculos é de 0,593, então é um bom valor. Aqui o resto dos gráficos. Esse aqui é o de probabilidade de percolar, que é a mesma coisa. Os valores, eles são eles formam gráficos diferentes nessas regiões aqui. Porque a probabilidade de percolar, ela para uma rede infinita, ela ou é 0 ou ela é 1. Porque ou percolou ou não. Mas como aqui a gente está falando com redes finitas, elas podem variar um pouco. Só que elas se encontram nas extremidades e também elas... Bom, quanto maior o tamanho da rede, a gente consegue um gráfico mais reto, assim, que se aproxima mais dos cálculos. Essa aqui é a dimensão fractal. A dimensão fractal, ela é uma dimensão de número não inteiro. Então, aqui a gente conseguiu o valor de 1,87. E ela é definida a massa em proporção do tamanho do sistema. O valor correto seria 1,89. Então, também foi um bom resultado. O expoente nu, ele está na equação aqui também. Como vocês podem ver, o tamanho do sistema elevado a menos 1 nu. E aqui a gente conseguiu um valor de 0,75. O valor certo é 3 sobre 4, que é 0,75. Então, foi bem aproximado. E agora as conclusões. Bom, de acordo com as nossas pesquisas, a gente pode concluir que a lei de potências perto do ponto crítico, a escala de tamanho, de comprimento, de correlação são fatores utilizados para chegar nessa conclusão. E as grandezas de tamanhos finitos, elas seguem a lei de escalamento. A gente gostaria de agradecer muito pela sugestão do tema, porque nem eu, nem nenhuma de nós já tínhamos ouvido falar sobre hipercolação. E também agradecer a organização da Escola de Verão. Foi uma oportunidade de tanto. Muito obrigada. Oi, parabéns pela apresentação, muito obrigada, foi muito legal. Eu também não sabia nada disso, então aprendi muito. Eu só queria conferir uma coisa nessa equação da densidade que você escreveu aí na lousa. Por acaso eu deveria ter um sinal de menos na exponencial? Porque você mencionou que se S aqui vai para infinito, a densidade vai a 0. Mas se S aqui vai para infinito, você tem 1 sobre infinito, que é 0, então você tem exponencial de 0, que é 1, e, na verdade, vai de AS menos tal. Perdão, eu acho que eu não entendi a sua pergunta. Pode repetir, por favor? Porque você falou que S aqui vai para infinito, certo? Isso.
Então, se você tem uma coisa muito pequena que dividido por uma coisa muito grande, isso vai a 0. Então, você tem a exponencial de 0. Quanto que é a exponencial de 0? É porque aqui a gente estava... Aqui era um log, um logaritmo. E a gente colocou como um exponencial para ficar mais visual, ficar melhor visualmente para falar. Tá. E aí, isso daqui, de fato, vai ir... Conforme essa fração vai subindo, ela, de fato, vai levar a densidade a 0. Aqui é só uma anotação. Tá, ok. Tá bom. De menos, na exponencial, eu acho. Aí vai fazer sentido isso tudo. Calma. Aonde? No? Aqui? Aqui? Não, dentro da exponencial. Aqui. Pode ser. Isso, isso. Entendi. Porque aí, agora sim, isso daí vai ser 1 sobre infinito, que aí vai a 0. Entendi. Beleza? Obrigada. Boa. Bom, deixa eu ver se tem mais perguntas. Primeiramente, meninas, vocês arrasaram. Muito legal a apresentação de vocês. Eu também não conhecia sobre, achei bem interessante. Só que uma definição que eu não entendi muito bem é o que é um cluster? Um cluster é... Um cluster a gente pode traduzir para o português como aglomerado, que é... Aqui. Quando a gente tem um site que já está ocupado, ele é considerado um cluster, que é um aglomerado, que, no caso, pode ser tanto uma área de florestal pegando fogo ou então uma corrente passando. Então, aqui, no caso desse site preto, ele é um cluster unitário, e aqui, nesse amarelo aqui, é um cluster de tamanho 7, que é basicamente um aglomerado de coisas. Ah, entendi. Obrigada, viu? Imagina. E mais uma perguntinha de uma coisa que eu não entendo nada, tá? Vocês falaram de dimensão fractal. Isso. Como que é isso? Vocês têm algum exemplo de alguma coisa que aplica? Porque até onde eu sei, a gente, né, tem 3 dimensões aqui, x, y, z. E vocês estudaram alguma coisa disso? Tipo, para que a gente usa essas dimensões fractais? Essa dimensão fractal é basicamente quando a gente tem uma dimensão muito grande e ela tem propriedade muito parecida... Não, as mesmas propriedades em toda ela. E como a área é muito grande, para a gente não estudar tudo isso, a gente pega só uma parte. A gente usou na aula o exemplo do petróleo, que toda rede de petróleo tem a mesma característica, e para a gente conseguir estimar mais ou menos, por exemplo, a massa dessa rede, a gente pega só uma parte. É o que a gente considerou aqui a dimensão fractal. Nossa, que legal, não sabia disso. Também a gente pode definir ela como a massa proporcional ao tamanho vezes a exponencial a dimensão fractal. Ela é definida assim.